Olá! É uma grata satisfação poder cumprimentar e saudar a todas as pessoas que estão participando deste congresso. Aproveito também para agradecer ao Marcos pela oportunidade de estarmos aqui juntos refletindo um pouco mais sobre a questão da felicidade. Meu nome é Kátia Veloso, eu sou aromaterapeuta de paixão e profissão e há mais de 25 anos atuo na área. Atualmente, eu coordeno o curso de formação em aromaterapia integrativa no espaço Equipe do Bem Viver. E na palestra de hoje, nós vamos refletir um pouco mais e aprender de que forma a aromaterapia pode nos ajudar nessa busca pela felicidade. Vamos lá? A aromaterapia e a arte de ser feliz. Esse é o título da nossa palestra de hoje. E vale destacar que, assim como a aromaterapia, outras terapias também podem nos auxiliar nessa busca pela felicidade, como, por exemplo, os florais, a fitoterapia, entre outras. O importante é que, para este momento, nós vamos destacar a ação da aromaterapia e o uso dos óleos essenciais para que possamos ser cada vez mais felizes. E antes de iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que é felicidade para você? O que de fato te deixa feliz? Pense, analise e guarde a sua resposta, que daqui a pouco a gente vai resgatá-la, ok? Enquanto isso, iniciando as nossas reflexões, eu gostaria de trazer aqui os versos de uma famosa canção popular brasileira composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Esses versos dizem o seguinte: a felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. São lindos esses versos, não é mesmo? Essa é uma alusão muito poética a dois aspectos importantes da felicidade: leve e breve, leveza e brevidade. A nossa busca é que possamos nos manter cada vez mais inseridos dentro dessa brevidade, expandindo este momento para que ele se torne cada vez mais permanente. E é essa busca que vem causando um fascínio em toda a humanidade. Em relação a isso, eu tenho duas considerações, aliás, duas curiosidades que eu gostaria de dividir com vocês. A primeira delas é que no ano de 1986, por uma resolução da ONU, a felicidade passou a ser um direito humano. Portanto, você tem o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Nós temos o direito de sermos felizes. Todas as pessoas têm o direito de ser feliz. E 25 anos depois, em uma outra resolução, a ONU estabelece que a felicidade ela traz um enfoque holístico em relação ao desenvolvimento do ser humano. Importante lembrar que holístico vem da raiz, a raiz da palavra holística é holos, que é uma palavra grega, e que significa completo, inteiro, integral, global, total. Portanto, a felicidade vai trazer um enfoque completo, total em relação ao desenvolvimento do ser humano, ou seja, em todas as esferas. Nesse sentido, este conceito de felicidade vai ao encontro do conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde. Segundo essa organização, a saúde é um estado de completo bem-estar, ou seja, é um estado holístico. Esse bem-estar deve ser físico, mental e social. Dentro do mental, nós podemos englobar também a questão emocional e do social também a questão espiritual. E não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, a pessoa pode até não estar acometida de algum tipo de doença, fisicamente, porém só isso não é o suficiente para ser considerado saudável. É preciso que esse estado de bem-estar, esse estado saudável, também esteja presente em outros níveis, como mental, emocional, social e espiritual.
Nesse sentido, a felicidade casa muito bem com essa questão da saúde e do bem-estar. O nosso bem-estar é um patamar, é uma base para que possamos atingir a felicidade. Além disso, a felicidade também faz parte dos famosos ODS, dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Isso porque esses objetivos contemplam a questão da qualidade de vida e o bem-estar. E como veremos mais para frente também, há uma relação entre essa sensação de bem-estar e felicidade. A segunda curiosidade é sobre o Butão. O Butão é um país, como vocês estão vendo aqui no mapa, bem pertinho do Nepal. Ele fica cravado entre a China e a Índia. E na constituição desse país, que na verdade é um reinado, há claramente uma menção em relação à felicidade dos súditos desse reinado. Há uma preocupação com o ser feliz e o bem-estar das pessoas que vivem nesse país. Essa preocupação é tão legítima que em 72 o Butão criou o FIB, o Felicidade Interna Bruta, que nada mais é do que um índice elaborado para poder mensurar o quão a população é feliz. Esse exemplo é bem interessante, assim como o Butão, há outros países também, mas aqui ilustra bem a questão da responsabilidade do Estado em relação à questão da felicidade das pessoas que moram, que habitam nesses países. Na verdade, essa responsabilidade é global, né? Por isso nós chamamos essa de felicidade global, onde há sim uma responsabilidade do governo em relação à felicidade das pessoas que são governadas por ele. Além dessa, nós também temos a felicidade coletiva, que se caracteriza pela efetivação dos direitos sociais. Como cidadão, nós estamos inseridos dentro de uma sociedade e temos os nossos deveres e os nossos direitos. Quando os deveres são realizados e os nossos direitos são respeitados, então aí nós temos a base para que a felicidade coletiva possa se manifestar. E por último, temos a felicidade individual, resultante de uma satisfação pessoal. Essa satisfação, ela pode ser gerada quando recebemos alguma coisa, realizamos determinada ação ou atingimos algum objetivo previamente estabelecido. É importante lembrar que a nossa felicidade pessoal, ela é sim, a felicidade individual, ela é sim influenciada pelo entorno de onde nós estamos inseridos. E dentro deste entorno, nós temos a nossa família próxima, a nossa família um pouco mais distante, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os colegas do local onde estudamos, enfim, todas essas pessoas influenciam na nossa felicidade individual, mas também são influenciadas pela nossa felicidade. É uma via de mão dupla. Por isso que é importante, dentro dessas três, a que nós realmente temos 100% de governabilidade é a felicidade individual. Ter a consciência disso e trabalhar intencionalmente para a busca dessa felicidade pode não só ajudar as pessoas que estão ao nosso entorno, mas expandir isso, influenciando inclusive e ajudando a felicidade coletiva e até mesmo a felicidade global. Eu gostaria de compartilhar com vocês o conceito de felicidade de um dos dicionários internacionalmente conhecido e usado, que traz o seguinte: a felicidade é um estado de bem-estar e contentamento, um estado de bem-estar e alegria. É uma experiência prazerosa e uma satisfação. Nesse sentido, isso nos ajuda a entender como eu posso realizar uma busca efetiva pela felicidade individual. Eu posso desenvolver um trabalho consciente e intencional em relação ao meu bem-estar. E aí, lembrando do nosso conceito holístico, que bem-estar é esse? Podemos dividir o bem-estar em 4 níveis: físico, mental, emocional e espiritual. Então, cada vez que eu me proponho a cuidar do meu bem-estar físico, bem-estar mental,
bem-estar emocional e bem-estar espiritual, eu estou num caminho em busca de tornar a minha felicidade cada vez mais permanente. Há um conceito que eu também quero compartilhar com vocês sobre a questão da doença na aromaterapia. A doença, seja ela física, mental ou emocional, ela é vista como um desequilíbrio na aromaterapia. E o uso dos óleos essenciais, focados em relação a essa terapia, vem justamente nos ajudar a restabelecer esse equilíbrio. Portanto, quando nós conseguimos ter este equilíbrio, alcançar este equilíbrio no nível físico, mental, emocional e espiritual, nós estamos formando a base, não só para a nossa felicidade, mas também principalmente para nos tornarmos seres humanos cada vez mais saudáveis. Como podemos observar neste diagrama, o nosso corpo responde pelo bem-estar físico, a nossa mente pelo bem-estar mental, as nossas emoções pelo bem-estar emocional e a nossa alma pelo bem-estar espiritual. Todos são importantes e todos estão interligados. Há uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Portanto, para que a minha alma se manifeste, eu preciso de um corpo físico. Nesse sentido, não importa por qual nível de bem-estar você comece, mas o importante é que você dê o primeiro passo e estabeleça um programa para esse processo, cuidando do seu físico, da sua mente, do seu emocional, do seu espiritual, com a finalidade e o objetivo de se tornar cada vez mais feliz. Que bom que nós temos a aromaterapia e que não estamos sozinhos nessa busca. Nós podemos contar, sim, com a ajuda dos óleos essenciais que irão atuar em cada um desses níveis, promovendo essa sensação de bem-estar e principalmente de conforto e saúde. E então, o que é a aromaterapia? A aromaterapia é o estudo dos óleos essenciais e seus efeitos. Uma definição bem simples. E o que seriam os óleos essenciais? Os óleos essenciais são substâncias aquosas, portanto a água na sua composição, voláteis e extraídos das diversas fontes botânicas. Podemos extrair o óleo essencial de diversas partes das plantas. Podemos extrair os óleos essenciais de flores, como por exemplo a lavanda, a camomila, o jasmim, a rosa. Além das flores, também extraímos óleos essenciais das folhas, como por exemplo a folha de eucalipto e do petigrã, que é a folha de laranjeira. O caule, o tronco e as cascas do tronco também oferecem óleos essenciais. Do tronco, temos como exemplo o sândalo e o rosewood, que também é chamado de pau-rosa. E das cascas, famoso óleo essencial de canela. Raízes e rizomas também oferecem óleos essenciais. Nesse caso, temos o vetiver, o gengibre, a cúrcuma, entre outros. A família das ervas é uma das famílias botânicas que mais oferece óleo essencial para aromaterapia. Aqui nós temos o tomilho, o orégano, o manjericão, a manjerona, a menta, entre outros. Resinas. Das resinas também se extrai óleo essencial, como a mirra, a copaíba e o frankincense. Sementes fornecem tanto óleos vegetais quanto óleos essenciais, e os dois são utilizados na aromaterapia. No caso do óleo essencial, temos como exemplo o funcho, que é a erva doce, e o dill. E os frutos também não ficam de fora. É possível sim extrair o óleo essencial da laranja, do limão, da tangerina, do grapefruit, da bergamota, entre outros. Ou seja, podemos observar que a natureza é muito generosa conosco, oferecendo todos esses óleos essenciais e vários outros para nos acompanhar nessa jornada da nossa vida, promovendo bem-estar e saúde para que, de fato, possamos atingir a nossa felicidade, tanto individual quanto coletiva.
possível que os óleos essenciais possam atuar nos 4 planos de bem-estar: físico, mental, emocional e espiritual. No plano físico, é mais fácil a nossa observação. Então, por exemplo, quando você tem um corte, o óleo essencial de mirra ajuda na cicatrização. Quando você tem uma queimadura, um machucado, o óleo essencial de lavanda vai ajudar também nesse processo de curar e cicatrizar essa ferida ou essa queimadura. Então, isso nós podemos observar e já existem várias pesquisas. Dentro do campo mental, emocional e espiritual, há um aspecto importante que eu gostaria de dividir com vocês. Óleos essenciais, todos eles, possuem componentes químicos e são esses componentes químicos os responsáveis pelos princípios ativos do óleo essencial. Aqui nesse diagrama, conhecido como o triângulo aromático de Philippe Malibu. Philippe Malibu é um aromaterapeuta francês. E ele desenvolveu esse triângulo com base nas famílias dos componentes químicos que estão presentes no óleo essencial. Essa informação é importante porque nos ajuda a entender a diferença entre óleo essencial e essência. É importante que fique claro que aqui nós estamos falando de óleos essenciais e não de essência. A essência, assim como o óleo essencial, pode nos trazer a sensação da agradabilidade pelo aroma. Você pode inalar um óleo essencial e uma essência e sentir prazer nesse aroma, gostar desse aroma. Até aqui, os dois estão em pé de igualdade. Porém, somente o óleo essencial possui princípios ativos. Portanto, os benefícios terapêuticos esperados são possíveis serem alcançados em função da atuação desses princípios ativos no nosso organismo. As essências não têm princípios ativos, portanto, não podem oferecer benefícios terapêuticos. Então, novamente eu destaco, aqui nós estamos falando do óleo essencial. É importante compreender a atuação dos princípios ativos para podermos entender como o óleo essencial pode atuar no nosso bem-estar mental, emocional e espiritual. Dos nossos 5 sentidos, e nós utilizamos os 5 sentidos para fazer a nossa leitura de mundo, essa leitura perpassa pelas informações que nós recebemos através desses 5 sentidos. E dos 5 sentidos, 4 estão ligados com essa parte frontal do nosso cérebro, que é responsável pela questão do pensar, do racionalizar. Somente um está ligado ao nosso sistema límbico, que é responsável pelo sentir, pelas nossas emoções. Portanto, tudo aquilo que eu degusto, o que eu toco, o que eu vejo e o que eu ouço, essas informações vão direto para essa área do nosso cérebro. Enquanto o olfato é o único sentido que tem essa ligação direta com o sistema límbico, com aquilo que eu sinto. Esse sistema límbico é a região mais primitiva do nosso cérebro e é a parte que processa as informações, os sentimentos, o instinto e a nossa sensação de prazer, além de também armazenar as nossas memórias. Então, toda vez que você sente o aroma, como por exemplo nessa imagem, você inala, o perfume de uma rosa. As moléculas aromáticas desse perfume entram na nossa cavidade nasal pelo nosso nariz e vão direto para os nossos neurônios olfativos. Esses neurônios olfativos levam essa molécula até as nossas células olfativas que a transportam para o sistema límbico. Então, nesse sentido, aquilo que você inala vai direto para o seu sistema límbico e é por isso que é possível usar esses aromas para tratar questões mentais, emocionais e até mesmo espirituais. Você sabia que recordamos 5% daquilo que vemos, 2% daquilo que ouvimos, 1% daquilo que tocamos, 15% do que provamos e 35% daquilo que cheiramos? É por isso que 75% das nossas emoções, elas estão influenciadas por algum tipo de odor ou
algum tipo de aroma. Nós temos aqui, por exemplo, o aroma de uma pessoa especial, o aroma de uma comida, né, de repente feita pela avó. Esses aromas permeiam as nossas lembranças. E nós nos lembramos muito mais quando há algum tipo de aroma envolvido dentro da ação que está sendo, dentro da experiência que está sendo vivida, do que dos demais outros sentidos. Vale destacar que geralmente nós usamos todos, né? Está envolvido aquilo que eu vejo, o que eu ouço, o que eu toco, o que eu provo e o que eu cheiro. Tudo isso nos ajuda a armazenar as nossas experiências aí no nosso sistema límbico. Esse poder do olfato, né, de você poder se lembrar 35% daquilo que você cheira, já foi amplamente estudado e deu base, inclusive, para o que hoje nós chamamos de marketing olfativo. Nesse sentido, por exemplo, há hotéis que já contratam empresas para gerarem uma fragrância única e exclusiva do hotel, para que quando você entre no lobby do hotel, e ali você está de férias, então você tem uma sensação agradável, aquele aroma fique registrado na sua memória com a sua sensação de alegria e de prazer, e que cada vez que você pense em sair de férias ou alguma coisa assim, automaticamente essa memória é resgatada. Esse é só um exemplo do poder da questão do marketing olfativo. Nós também temos, por exemplo, lojas em shopping centers que desenvolvem também uma fragrância única para que, quando você entre na loja para realizar alguma compra, essa experiência também seja permeada por esse aroma. Ajuda a fixar na memória. Uma grande jornada começa sempre com o primeiro passo. E qual seria o primeiro passo em busca da felicidade? Eu trago aqui uma sugestão para você. Nós já vimos que os óleos essenciais atuam nos 4 níveis de bem-estar. Então você pode começar escolhendo um deles, qualquer um deles, o físico, o mental, o emocional ou espiritual, e a partir daí desenvolver ações conscientes, práticas e intencionais voltadas para obter esse bem-estar do nível escolhido. Eu trouxe aqui para iniciarmos o nível físico, e neste nível há 4 aspectos que são fundamentais para serem levados em consideração. Um deles é a questão do exercício. Exercitar-se é crucial para a nossa saúde. E tão importante quanto praticar um exercício é trazer essa prática para a nossa rotina e para o nosso dia a dia. Para que isso aconteça, é importante que você escolha uma atividade, um exercício que você goste de fazer. Existem várias atividades, existem vários esportes e você pode, entre todos esses, escolher aquele que melhor se adequa, se adapta com o seu estilo de vida, assim como também a alimentação, que é outro aspecto. Nós não vamos entrar aqui na questão de uma alimentação específica, de qual alimento deve ser ingerido, qual não deve, porque este não é o foco. O foco aqui é o autoconhecimento. Quais são os alimentos que, quando você ingere, nutrem o seu corpo, trazem a energia necessária para que você possa fazer as atividades do seu dia a dia e ainda assim também são gostosos? Porque isso também é importante. Aqui no nível físico, ele responde pela questão do prazer, pela questão da satisfação. Então, o nosso desafio é encontrar um equilíbrio, equacionar essa situação aonde eu tenho uma dieta que é adequada para mim, para o meu corpo físico e que nesta dieta, além de nutrir o meu corpo, eu também encontro prazer ao comer, ao me alimentar, ao cuidar de mim. Esse prazer também é importante no terceiro aspecto, que é a questão do repouso, do sono, do descanso. Como está a qualidade do seu sono? Você está dormindo bem? Se sim, o que você pode fazer para melhorar ainda mais? Se não, quais ações você pode implementar ainda hoje para contribuir com o seu repouso de forma que ele de fato seja restaurador? Porque
o sono é muito importante para recuperar as nossas energias. Portanto, cuidar desse aspecto também é de domínio do bem-estar físico. E além desses, nós temos a questão da higiene pessoal. Cuidar do nosso corpo é muito importante. E como eu disse, a satisfação está presente no nível físico. Então, o quão satisfeito você está, quão prazeroso é cuidar do seu corpo, praticar essa higiene pessoal, o asseamento, quão prazeroso é para você dormir e descansar, quão prazeroso é a sua alimentação e quão prazeroso é praticar exercícios. Todas essas ações juntas, elas não só fazem parte do nível do bem-estar físico, como também estão relacionadas com a nossa capacidade de cuidarmos de nós mesmos. É total responsabilidade nossa cuidarmos de nós. Claro que podemos receber ajuda, pedir ajuda, sem problema algum, mas a responsabilidade é nossa. E se o nível físico responde pela satisfação, o quão satisfeito eu estou em relação a esses aspectos dentro do meu bem-estar físico. Lembrando que no conceito de felicidade individual é uma satisfação. Quão satisfeito você está neste nível? A aromaterapia pode ajudá-lo nesse trabalho, inclusive em todos esses aspectos. Porém, eu escolhi um outro para trazer aqui um óleo essencial que possa nos ajudar com o nosso sistema imunológico. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico é responsável para proteger os nossos corpos e nos ajudar a ficar livres das enfermidades e das doenças. Os óleos essenciais possuem duas propriedades em função dos seus princípios ativos. Lembra do triângulo do Philip Malibu? Pois é. Esses princípios ativos podem trazer ações como antimicrobiana. Portanto, existem óleos essenciais que trabalham diretamente contra os micro-organismos invasores e que podem causar algum tipo de doença no nosso corpo. Além disso, também há óleos essenciais com a propriedade imunoestimulante, ou seja, vai estimular a imunidade do nosso corpo, impulsionando, ajudando as defesas do nosso corpo para nos proteger contra esses agentes invasores. Um desses óleos, e aqui vai ficar a minha primeira sugestão, é o óleo essencial de tomilho, cujo nome científico é Thymus vulgaris. É muito importante que quando você for comprar o óleo essencial, você observe o nome científico no rótulo. Thymus vulgaris é obtido do tomilho, que é uma erva, uma folhinha bem pequenininha, e talvez você até tenha essa erva aí na sua casa, no seu quintal. Eu tenho um vasinho aqui na minha casa. O óleo essencial é destilado a vapor das folhinhas dessa erva, secas ou parcialmente secas. E a origem desta planta é da região do Mediterrâneo. Como é que nós podemos utilizar este óleo essencial com essa intencionalidade de nos ajudar no nosso sistema imunológico? Você pode colocar esse óleo através da difusão, da aromatização do ambiente. Para isso, você vai usar de 6 a 15 gotas num difusor de ambiente. Porém, aqui vale destacar que é importantíssimo você ler as instruções do seu difusor. Em alguns difusores, pode pedir 10 gotas. Alguns vão necessitar água para depois você colocar o óleo essencial. Outros, você vai pingar só o óleo essencial. E só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o meu difusor. Veja, nesse difusor, a gente acopla, coloca o vidro do óleo essencial, ele já é encaixado aqui. Então, eu não preciso pingar gota nenhuma, a gente usa o vidro, né? Coloca o óleo essencial aqui, depois encaixa no difusor e aí tem uma programação que vai expelir o óleo essencial no ambiente de acordo com o tempo programado. Então, veja, cada difusor é um. No meu caso, não é gotas, é o vidro todo. Então, é muito importante que você leia e saiba como usar corretamente o seu difusor. Além disso, você pode utilizar o colar aromatizador pessoal. Eu estou aqui com o meu colar, que aliás é exatamente esse que está aqui na foto, né?
E como que a gente faz o nosso colar? Então, vou trazer um exemplo aqui, ó. Você abre, ele tem um feltro. Aliás, o colar, ele vem com vários feltros, cada um de uma cor, porque ajuda você a separar e a lembrar que óleo essencial você está usando com cada cor. Então, aqui eu tenho o meu feltro e eu vou pingar o meu óleo essencial. 1 ou 2 gotinhas é o suficiente. Vou trazer aqui 1, 2, prontinho, né? 2 gotinhas, coloco de volta dentro aqui do meu colar aromatizador, fecho e pronto. E enquanto eu estiver usando o colar, o aroma do óleo essencial vai entrar, né, no meu nariz, através da cavidade nasal e vai até o sistema límbico e também até a minha corrente sanguínea. Vou usar o colar aromatizador por 20 minutos, no máximo 30. E depois disso, eu posso até continuar usando o colar, porque ele é ornamental, ele é bonito, porém, eu vou abrir e retirar. Não há a necessidade de continuar inalando esse aroma uma manhã inteira, um dia inteiro, porque é interessante que algumas pessoas até comentam que esquecem de tirar e depois às vezes sentem dor de cabeça ou é um aroma que elas gostam muito, mas depois passa a ficar enjoativo porque há o excesso. Então não há a necessidade de você usar mais do que isso. Você pode até usar 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, é o suficiente. E no nosso nível físico, vou trazer aqui para vocês a questão da observação. Como nós podemos, o que podemos observar e que ação podemos desenvolver para trabalhar este bem-estar, neste nível. A observação. Quão saudável eu estou e quão satisfeito eu estou. Lembra que eu comentei da questão do prazer, né? Quão prazeroso é alimentar-se, exercitar-se, dormir, cuidar de si, com a sua higiene pessoal. Eu estou satisfeito com isso? Satisfação e saudável. A partir dessa observação, qual é a ação que engloba tudo isso? Autocuidado. Somos responsáveis pelo nosso autocuidado. Então, o que eu tenho que desenvolver neste nível? O autocuidado. E o óleo essencial de tomilho nos ajuda estimulando o nosso sistema imunológico. Vamos agora para o nível mental. E assim como no nível físico, aqui também temos 4 aspectos para serem observados. Um deles é o nosso intelecto, a nossa cognição, a capacidade de aprendermos. E nós podemos aprender tudo, sempre, em qualquer lugar e em qualquer idade, desde que a nossa cognição esteja saudável e nós também, como adultos, estejamos abertos para esse aprendizado. Um outro aspecto é a nossa criatividade, as nossas ideias. A criatividade faz parte do nível mental. E criativo todos nós somos. Todos. A diferença é que uns acabam exercitando e utilizando mais do que outros, mas todos nós somos criativos. E a criatividade é uma habilidade. Portanto, como toda e qualquer habilidade, ela pode ser aprendida, desenvolvida e aprimorada. A criatividade é muito importante porque ela nos ajuda na resolução de problemas. Quando nós estamos enfrentando uma situação problema, ela foi criada num determinado patamar, a nossa criatividade nos eleva num patamar acima para poder solucionar esse problema. Uma vez feito isso, novos problemas surgirão e a nossa criatividade vai nos impulsionando, nos ajudando cada vez mais no nosso desenvolvimento. O terceiro aspecto são as nossas crenças. Desde cedo, as nossas crenças foram formadas pela nossa família, pela nossa escola, pela religião, pela nossa cultura, pela sociedade aonde nós estamos inseridos, pelas experiências que vivemos. Todo esse conjunto de crenças, e a maioria são inclusive inconscientes, estão influenciando diretamente o nosso comportamento.
Portanto, é importante analisarmos quais são as nossas crenças. Será que de fato eu realmente acredito nisso? As crenças vêm daquilo que você acredita. Toda vez que temos a oportunidade de entrar em contato com novas culturas, seja por meio de um livro, de um filme, ou conversando com outras pessoas, enfim, toda vez que temos a oportunidade de confrontar as nossas crenças, também é a chance de revermos se essas crenças continuam válidas para o nosso dia hoje, para o momento atual em que estamos vivendo, ou se há necessidade de rever e até mesmo modificar essas crenças. Isto é muito importante porque essas crenças influenciam diretamente a nossa filosofia de vida. E a filosofia de vida faz parte do nosso nível mental. Qual é a sua filosofia de vida hoje? Você está satisfeito com ela? Não importa se você trabalha na Bolsa de Valores, se você é um monge no Tibete, se você é uma pessoa que vive na cidade e é totalmente urbana, ou se você prefere estar no campo, na zona rural, e é uma pessoa mais voltada para as atividades deste lugar, ok? O importante é quão feliz, quão satisfeito você está com o seu atual estilo de vida hoje. Quando nós analisamos todas essas questões, nós estamos trabalhando o nosso bem-estar no nível mental. E para que isso aconteça, é necessário tomarmos consciência dos nossos padrões de pensamentos e dos sistemas de crença que estão por trás desses pensamentos, porque os nossos pensamentos é que ditam o nosso comportamento. E esses pensamentos influenciam não só o nosso comportamento, como o local, o nosso entorno, aonde nós estamos vivendo. De que forma esses pensamentos podem contribuir para a minha felicidade individual e para a felicidade coletiva? Um óleo essencial que pode nos ajudar a trabalhar o nosso nível de bem-estar mental é o óleo essencial de menta, a menta peperita. A extração é feita a destilação a vapor dessas folhinhas parcialmente secas e esta planta é originária do sul da Europa. Novamente, também é uma planta da família botânica das ervas e provavelmente você pode ter até essa menta também no seu quintal ou em um vasinho aí na sua casa. E como podemos usar o óleo essencial de menta para nos ajudar nesse bem-estar mental? Eu quero compartilhar com vocês, inclusive já fica até a sugestão de leitura desse livro, Aromatherapy for Healing the Spirit, Aromaterapia para a cura do espírito. Neste livro, o aromaterapeuta Gabriel Mojai, um aromaterapeuta inglês conhecido no mundo todo, traz uma frase bem interessante que ilustra a atuação da menta dentro do nível mental. O óleo de hortelã-pimenta melhora a concentração. Então, veja, a concentração está associada com o nosso intelecto, com a nossa cognição. Quando nos concentramos, temos uma maior chance de aprendizado. E, em outro nível, facilita a digestão de novas ideias. Novas ideias, novos padrões, novas crenças. Novas ideias podem sim nos ajudar a questionar os nossos padrões de crença. Aumenta as nossas capacidades receptivas no nível mental e seria benéfico para aqueles que precisam de inspiração e discernimento. A inspiração pode ajudar o nosso lado criativo. Então veja a atuação ampla do óleo essencial de menta, não só para o nível mental, intelectual, mas aqui esse é o nosso foco, né? Este óleo pode nos ajudar a promover esse bem-estar no nível mental por meio da concentração, da ajuda para facilitar essa digestão de novas ideias e para promover inspiração e discernimento. E como podemos utilizar o óleo essencial de menta peperita? Assim como fizemos com o óleo essencial de tomilho para o nível físico, podemos colocar esse óleo também no difusor de ambiente. Lembrando que 20 minutos, não é preciso mais do que isso. E além dessa opção,
temos também o inalador pessoal. Particularmente eu gosto muito dessa opção porque o aroma do óleo essencial de menta é um pouco mais pungente. Eu considero agradável, mas talvez nem todos sintam dessa mesma forma. Então, se você colocar no colar aromatizador pessoal, se você estiver sozinho, ok, mas se tiver outras pessoas ao seu redor, esse aroma pode ser um pouco invasivo. Portanto, se você usar no seu inalador pessoal, como o próprio nome já diz, é pessoal, é só seu, para você poder aproveitar e desfrutar desse aroma. O inalador pessoal, ele consiste em 4 partes. Nós vamos ter aqui uma base. Nessa base colocamos o refil, algodão ou feltro, onde o óleo essencial é pingado, 1 ou 2 gotas. A parte do inalador, que nós vamos utilizar para fazer a inalação, encaixamos aqui na base e a tampa, que ajuda a preservar o aroma. O inalador pessoal é muito prático. Para você usar no seu dia a dia, basta abrir a sua tampa, o meu já está aqui, prontinho, e fazer a sua inalação. Muito refrescante. E depois você guarda e leva contigo na sua bolsa, ou até mesmo se você tiver um bolso na camisa, enfim, é muito prático. E neste nível mental, qual seria a nossa observação? Vamos observar a nossa inteligência natural. Qual é a sua inteligência natural? Que geralmente se manifesta através dos nossos talentos. Sabemos que existem diferentes tipos de inteligência, como, por exemplo, a inteligência lógico-matemática, linguística, intrapessoal, interpessoal, a musical. Qual delas é a mais latente em você? Qual é aquela que acontece, aflora naturalmente no seu dia a dia? Além disso, quão criativo você é? Você pratica a sua criatividade? O que você pode fazer para colocar a sua criatividade cada vez mais em voga? Ao observarmos essas ações, o que é que nós temos? Qual é a ação que podemos desenvolver para promover o bem-estar mental? Autorrespeito. Ter um autorrespeito pela nossa inteligência natural, permitir que essa inteligência se manifeste. Um autorrespeito pelas nossas ideias e pelas nossas crenças. Respeitar aquilo que de fato eu acredito. Quando esta ação é realizada e esses aspectos são observados, nós estamos trabalhando com o nosso bem-estar no nível mental. E para isso, podemos contar sim com o auxílio do óleo essencial de menta. E no nível emocional, qual seria o nosso ponto de atenção? O nosso foco se volta para as nossas emoções. Como bem está representado nessa imagem, há várias emoções que se manifestam, que permeiam o nosso dia a dia e a nossa vida. A busca é poder lidar com essas emoções da melhor maneira possível. Para que isso aconteça, é necessário tomar consciência dessas emoções e desses sentimentos, e principalmente do que está por trás dessas emoções e desses sentimentos, o que nos levou a sentir essas emoções. Isso é importante porque essas emoções elas podem ficar reprimidas ou simplesmente fluírem. Quando os nossos sentimentos são reprimidos, isto gera uma energia bloqueada, uma energia estagnada. E quando essa energia fica bloqueada, nós temos aí a propensão para a aparição de doenças, tanto no nível físico quanto emocional e mental. Por outro lado, quando as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são sentidos e aprendemos a lidar e assimilar esses sentimentos, abrimos um fluxo livre de energia. Essa energia fluindo livre e naturalmente promove saúde e bem-estar em todos os níveis também, físico, mental e emocional. Eu gostaria de compartilhar aqui um exemplo com vocês
bem simples, só para podermos esclarecer o que seria o sentimento reprimido e esse sentimento sentido. Vamos imaginar um evento, uma festa de aniversário surpresa. A festa em si é um ato, é uma ação. E ela não é nem boa, nem ruim, nem positiva e nem negativa. Tudo vai depender de como nós vamos encarar essa situação. Imagine que há uma pessoa que adora a festa de aniversário e ela ama surpresas. Então, para ela, uma festa de aniversário será uma experiência tranquila, positiva, algo que ela vai vivenciar e depois ela vai recordar com prazer. Porém, também é possível encontrarmos pessoas que não gostam de surpresas. Às vezes não gostam até mesmo de comemorar o aniversário. Então imagine essa pessoa que ela trabalhou o dia todo e quando ela chega à noite na casa dela, há uma festa de aniversário surpresa. Ela pode não ficar contente com aquilo e não demonstrar isso naquele momento. De qualquer forma, essa festa de aniversário surpresa, que para uns pode gerar alegria, para outros pode gerar uma tristeza, uma frustração, uma raiva, uma contrariedade, enfim, uma gama de emoções. Quando essa emoção ela é reprimida, imagine que depois, passado a festa, quando essa pessoa vai conversar sobre este evento, quando ela se lembra do que aconteceu, ao lembrar disso, contando para alguém, ela revive novamente todas as emoções que ela sentiu naquele momento, seja de frustração, contrariedade, raiva, tristeza, enfim, todas elas vêm à tona novamente. Como essa pessoa poderia lidar com esses sentimentos reprimidos? Resolvendo a situação. De que forma? Mesmo que ela não tenha manifestado isso durante a festa de aniversário surpresa, ela pode, por exemplo, conversar com a pessoa que organizou essa festa e explicar para ela: olha, eu não gosto de aniversários, eu não gosto, ou eu gosto de celebrar o meu aniversário, mas eu não gosto de surpresas. Da próxima vez, por favor, eu gostaria que você me avisasse e esclarecer essa situação, né? Para quem organizou e até mesmo para outras pessoas. A partir do momento que isso é feito e é esclarecido, essa emoção ela pode ser sim simplesmente sentida e ao revivê-la, ao reviver aquela situação, isso não lhe causa nenhum desconforto, não traz nenhum mal-estar e não faz com que ela reviva todas aquelas emoções daquele momento que não foi agradável. Por isso, cada um é um. É importante que você analise quais são as suas emoções, o que é que está reprimido, como é que você pode lidar com isso para permitir que essas emoções possam fluir, entrar num fluxo natural e assim trabalhar em prol, a favor do seu bem-estar no nível emocional. E o óleo essencial, que pode nos ajudar nessa movimentação, nessa manutenção do fluxo, que nos ajuda a sair da estagnação, é o óleo essencial de cipreste, cupressus sempervirens. Este óleo essencial é obtido por meio da destilação a vapor das folhas e dos galhos provenientes da poda desse pinheirinho, dessa árvore, geralmente feita no outono. Esta árvore é originária da região do Mediterrâneo. Eu e meu marido tivemos a oportunidade de viajar para Guimarães e Viseu. Encontramos vários ciprestes nessa região. Foi uma grata surpresa. Eu quero compartilhar aqui com vocês o trabalho dessa aromaterapeuta australiana, Jennifer Jefferies, também conhecida no mundo inteiro, que se chama Aromatherapy Insight Cards, né? Cartas para insights e o trabalho desenvolvido com a aromaterapia. São cartas voltadas para a aromaterapia intuitiva. E neste trabalho, ao mencionar o ciprés, a Jefferies diz o seguinte: mudar é inevitável. Aliás, essa frase você já deve ter ouvido, inclusive, por vários escritores, filósofos. A mudança, se há algo certo nessa vida, é que vai haver mudanças, né? A mudança é inevitável. Mover-se de um estado para o outro, de uma experiência para outra, e assim vamos compondo a nossa história. O cipreste, ele oferece suporte e proteção para a nossa jornada, na construção dessa nossa história.
O cipreste é muito útil em tempos de transição, como, por exemplo, mudanças de carreira, mudanças de casa, e é sempre útil em transições dolorosas, como o luto ou o término de um relacionamento íntimo. Então, toda vez que nós passamos por um processo de mudança, o óleo essencial de cipreste vai nos ajudar a lidar com esse processo da melhor maneira possível, da forma mais positiva. E isso é importante porque em toda transição sempre está envolvido algo que abrimos mão, que deixamos e algo que ganhamos. E sempre fica aquela pergunta: onde está o seu foco? Né? Naquilo que você deixou ou naquilo que você está recebendo? O óleo essencial de cipreste também trabalha a questão do desapego. Quando não abrimos mão, ficamos estagnados em determinado momento, em determinada situação, em determinada emoção. Este óleo essencial nos ajuda a liberar essa situação para que a transição possa ser feita. Por isso que é um óleo que nos mantém em movimento, ajuda no processo de mudar de um estágio para o outro. E essa mudança pode acontecer e acontecerá inúmeras vezes na nossa vida. Então, por exemplo, quando você começa um primeiro dia no seu trabalho, o primeiro dia da escola de uma criança, quando você recebe uma promoção, que é algo positivo, mas você precisa mudar de casa ou você precisa mudar de departamento, sempre há um novo começo. E cada vez que há um novo começo, algo fica para trás e recebemos algo novo. É preciso abrir espaço, tirar o velho para que o novo possa chegar, para que o novo possa ser recebido. E o óleo essencial de cipreste nos ajuda neste trabalho, de liberar espaço para que o novo possa ser recebido e acolhido. Como podemos utilizar o óleo essencial de cipreste? Ele pode ser usado em inalador pessoal ou até mesmo em um lenço, né? 2 gotas é o suficiente. E uma forma bem interessante de usar este óleo é uma colher de um óleo vegetal, onde você compra o óleo essencial, onde você compra os produtos para aromaterapia, também há o óleo vegetal, que é chamado de óleo carreador. Então você vai usar uma colher de sopa desse óleo carreador e vai pingar de 1 a 3 gotas do óleo essencial de cipreste. E você vai fazer uma massagem, uma automassagem nos seus pés e nas suas pernas. Veja só que interessante, né? Os nossos pés, eles são símbolos de locomoção, de movimento. E da mesma maneira que nós nos movimentamos fisicamente, há um movimento que deve ser feito emocionalmente para garantirmos o nosso bem-estar no nível emocional. Portanto, essa automassagem com esse óleo essencial de cipreste irá nos ajudar, mesmo sendo feita no físico, irá nos ajudar no campo metafísico a não estagnarmos em determinadas situações ou determinadas emoções. E o que devemos observar neste nível? A consciência das nossas emoções. No momento que uma ação acontece ou um fato acontece, como por exemplo a festa de aniversário surpresa, isso vai gerar uma emoção. Ok, passado isso, vamos parar e refletir. Por que é que eu me senti daquela forma? Por que é que eu fiquei feliz com a festa? Por que é que eu fiquei triste? Por que é que eu fiquei frustrado? Analisar, pensar, refletir sobre as nossas emoções é o que vai nos ajudar a tomar consciência do nosso padrão. E, fundamentalmente, compreensão da transitoriedade. Temos que entender que, como tudo muda, nada é para sempre. Tudo é transitório. Esta é uma das nossas certezas. A mudança ocorrerá. Como é que você lida com a mudança? Você fica feliz ou isso traz um pesar? Você está de braços abertos para receber essa mudança ou você está resistente, gerando essa estagnação? Quando paramos, pensamos e refletimos, repito, isso nos ajuda a compreender o padrão das nossas emoções e o que é necessário mudarmos para aprendermos a lição, ou seja, para aprendermos a lidar com as nossas emoções da melhor maneira possível. E qual é a ação que vai nos ajudar, vai permear essa nossa busca e essa nossa reflexão? Autoestima. Estimamos,
amamos pessoas, lugares, situações e precisamos desenvolver esta mesma estima por nós mesmos. Termos autoestima, inclusive pelo processo de aprender e de entender como as nossas emoções se manifestam e como podemos lidar com elas. Para isso, conte com a ajuda do óleo essencial de cipreste. E no nível espiritual, quais são os pontos que devemos observar? Há 2 aspectos para levarmos em consideração. Um deles é a gratidão. Quão grato verdadeiramente eu sou em relação à minha vida. A gratidão é um estado de graça, é uma alegria, é um contentamento em relação a algo que recebemos, ou que fazemos, ou até mesmo em face a um milagre. Portanto, quão grato nós somos pelo milagre da nossa vida. Além desse aspecto, temos também o religare. Religar é estabelecer uma conexão. Como é que nós nos conectamos com a essência divina, que dependendo da religião, podem ter vários nomes diferentes, mas que podemos chamar aqui de Deus. Então, como é que eu faço a minha conexão divina com Deus? É importante no nível do bem-estar espiritual encontrarmos um modo para realizarmos este religare, mas de uma forma consciente. A religião tem esse papel, nos ajudar nessa conexão. E essa consciência questiona justamente isso. Essa religião realmente faz sentido para mim? É aqui que eu encontro o meu religare. O importante é que eu possa fazer a conexão com Deus, com essa essência divina, que ela é sábia, amorosa, criativa, poderosa e que também habita em cada um de nós. Porque, segundo a Bíblia, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, essa energia divina também faz parte de mim, de você e de todos nós. E como é que nós estabelecemos essa conexão? Quão saudável é essa conexão? Quanta alegria essa conexão me traz? Quão grato eu sou por essa oportunidade? Todas essas questões permeiam o nosso nível espiritual. E qual o óleo essencial que pode nos ajudar efetivamente nesse religare, nessa conexão com essa fonte divina? Um deles é o óleo essencial de cedro, Cedrus atlântica. Este óleo essencial é extraído por meio da destilação a vapor da madeira, dos galhos da árvore. E esta árvore é originária do Líbano e da ilha do Chipre. O óleo essencial de cedro é considerado um óleo essencial sagrado. Por que ele é sagrado? Porque ele é mencionado nas escrituras sagradas, como por exemplo a Bíblia. É mencionado em várias passagens, e aqui eu vou destacar uma delas, que é o Salmo 104, que diz o seguinte: as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem o ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Então veja que interessante, né? O Senhor cuidou de plantar essas árvores no Líbano, os nossos cedros, que são árvores altíssimas, grandes, fortes, robustas. Por isso que o cedro também é símbolo de força, de resistência. E para que a gente possa fazer o nosso religare e manter esta conexão com o divino, é importante que realmente haja essa questão da força, da fé e da permanência. Aproveito para deixar mais uma dica de leitura para vocês. Tem um trabalho muito bonito feito pela australiana Rob Zack, também aromaterapeuta, que se chama The Blossom Heart, o coração que desabrocha. E neste livro, ao mencionar o óleo essencial de cedro, a Rob nos traz a seguinte afirmação: muitas vezes requer considerável coragem para refazer os padrões de nossas vidas. E o cedro traz força e comprometimento a esse desejo. Traz a profundidade para considerar e contemplar
a jornada da sua alma aonde a cura e o aprendizado superior ocorre. Então veja que interessante, o cedro acompanha a jornada da nossa alma. Por isso que este é um óleo essencial, importante para utilizarmos nessa nossa relação com o divino, nessa nossa conexão com essa fonte superior. E como podemos utilizar o óleo essencial de cedro para nos ajudar no nosso religare? Ele pode ser utilizado das diversas maneiras que já apresentamos aqui, como por exemplo, colocar o óleo essencial de cedro no difusor para aromatizar o ambiente, no colar aromático e também no inalador pessoal. Este óleo ele pode ser usado para realizar uma meditação, para fazer uma oração ou em qualquer outra ação que esteja conectado com o seu bem-estar espiritual. E neste nível, o que devemos observar? Podemos observar a prática espiritual. Qual é a sua prática espiritual? Esta prática te traz alegria, satisfação. Além disso, o reconhecimento à unicidade. Todos nós somos um com o Criador. Eu reconheço essa união. Tudo está conectado a tudo. E o fato de não percebermos essas conexões, às vezes, não quer dizer que elas não existam. E temos também a gratidão. Ser grato, gratidão é diferente de educação e dizer obrigado. A educação, ela pode ser aprendida. Uma criança é ensinada a dizer obrigado pela família, pelos professores na escola, mas gratidão, como vimos, é um sentimento que vai muito além disso. É realmente um estado de graça. E qual é a ação que podemos desenvolver para estar alinhado com o nosso bem-estar espiritual? Sermos autoconscientes, ter consciência da nossa consciência. Qual é o motivo que está por trás da sua prática espiritual? Qual é a intencionalidade? Termos consciência do porquê realizamos essa prática e da prática que é realizada. Temos consciência desta união e do quão grato nós somos, inclusive, por poder desenvolver uma prática espiritual, por participar de todo esse processo da criação e da unicidade, e, inclusive, sermos gratos por termos a oportunidade de sentir gratidão. Nesse aspecto, podemos contar com a ajuda dos óleos essenciais sagrados e o cedro é um deles que vem em nosso auxílio para promover o bem-estar no nível espiritual e assim contribuir com a nossa busca para a felicidade. E por falar em óleos essenciais sagrados, eu gostaria de compartilhar com vocês que justamente esse nível de bem-estar espiritual e a conexão com a aromaterapia é o meu foco de estudos e a minha área de interesse. Com base nesses estudos, eu escrevi o livro Diário Aromático com os óleos essenciais das Escrituras Sagradas. Esse livro foi lançado em 2018 e já está na sua segunda edição. O livro aborda o perfil de 12 óleos essenciais, considerados sagrados porque eles são mencionados na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. E além do perfil desses óleos, há também exercícios práticos para que você possa desenvolver utilizando esses óleos essenciais com o objetivo de promover cada vez mais um bem-estar em todos os níveis. Esse livro também é interativo, porque há um espaço especial reservado somente para suas anotações. Dessa forma, você pode registrar as suas percepções do aroma do óleo essencial e as suas impressões e sensações em relação à realização das atividades e dos exercícios que são propostos. O livro já pode ser encontrado online e nas livrarias em Portugal. Fica aqui mais uma dica de leitura para vocês. E resumindo, essa nossa palestra, esse nosso encontro de hoje, nós vimos que a aromaterapia pode nos ajudar nos 4 níveis de bem-estar. E também quais as ações que podemos desenvolver para promover esse bem-estar. No nível físico, o autocuidado. No nível mental, o autorrespeito. No nível emocional, a autoestima.
e no nível espiritual, a autoconsciência. Além disso, os óleos essenciais podem nos ajudar na promoção desse bem-estar em cada um desses níveis. Porém, para que isso de fato ocorra, é importante observarmos alguns pontos. Entre eles, os óleos essenciais, como vimos, são diferentes de essências, porque eles possuem princípios ativos. Então, certifique-se de que você realmente está comprando óleo essencial e não essência. Além disso, observe também o nome científico no rótulo do frasco de óleo essencial que você estiver adquirindo. Isto é importante porque as plantas possuem nomes populares diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, o capim-limão também é chamado de erva cidreira. E a melissa também é conhecida como erva cidreira. Portanto, quando eu falo erva cidreira, estou me referindo ao capim-limão ou à melissa. O interessante é que dos dois são extraídos óleos essenciais. Como é que eu posso diferenciar um do outro? Através do nome científico. Escolha e invista em marcas confiáveis. A gente brinca e diz que a gente não compra o óleo essencial, a gente investe em óleo essencial. Portanto, já que é um investimento, é importante comprar de marcas que realmente trabalhem com produtos naturais e não com óleos essenciais que são adulterados ou até mesmo sintéticos. E na dúvida, consulte sempre um profissional, um aromaterapeuta ou um naturopata, inclusive porque alguns óleos essenciais também, além do nome científico, mesmo sendo extraído da mesma planta, possuem quimiotipos diferentes. E nesse sentido, cada um vai ter um range de atuação que pode variar daquele que é o resultado que você pretende obter. Portanto, consulte sempre um profissional qualificado. Se você gostou dessa palestra e desse tema e desejar se aprofundar um pouco mais, eu trago aqui a sugestão de 2 cursos: Aromaterapia e os 4 níveis de cura e Aromaterapia e os óleos essenciais das Escrituras Sagradas. Esses cursos são ministrados presencialmente e virtualmente na modalidade online. Encerrando o encontro de hoje, vale lembrar: cuidar-se é amar-se. E finalizo com mais 2 ações. Primeiro, compartilhando a frase do famoso poeta português Fernando Pessoa. Se perguntássemos ao poeta o que é ser feliz, ele poderia responder: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É saber falar de si mesmo. É não ter medo dos próprios sentimentos. Vítima dos problemas. Os problemas estão no nível mental. Usamos a nossa criatividade para solucionar problemas. Sentimentos está relacionado com o nível emocional. E ser autor da própria história é estar em harmonia com os desígnios da nossa alma. Vale lembrar que você não está sozinho nessa jornada. Como vimos, podemos contar com a ajuda dos óleos essenciais. Portanto, eu desejo que você possa ser o autor da sua própria história e que essa história seja escrita de forma alegre, bela, leve e também aromática. Segundo, retomamos a pergunta inicial: o que é ser feliz para você? Eu espero que o nosso encontro de hoje possa ter contribuído com as suas reflexões em relação à busca da felicidade, principalmente a nossa busca individual de cada um para sermos cada vez mais felizes. Eu deixo aqui o meu abraço e um agradecimento muito carinhoso pela participação de todos vocês e os meus contatos, caso vocês queiram mais informações sobre os cursos ou tirar algumas dúvidas sobre os óleos essenciais e até mesmo sobre esse tema. Em relação a isso, é importante destacar: ao entrar em contato, mencione que você participou do Congresso para Mulheres Online em Portugal. Todas as pessoas que estão aqui participando desse congresso vão receber descontos especiais nos cursos que foram mencionados. Espero poder encontrar todos vocês novamente e em breve. Até lá!